Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Pela primeira vez na nossa história, a gente está gravando uma série fora do Brasil. E hoje nós estamos em Madrid. Aleluia, quem diria? Nossa primeira gravação foi num restaurante, no terraço assim de um restaurante com 30 pessoas. E agora a gente está com o auditório lotado aqui em Madrid. Oh, que lindo! Glórias ao nome de Jesus. E você, seja muito bem-vindo. Essa palavra é de Deus para você. Eu quero te pedir um favor, fique comigo até o final. Quando terminar a mensagem, você vai ter um gostinho do que é os bastidores, de como aconteceu tudo isso. E daqui uns dias, a gente tem um documentário completo dessa turnê que fizemos ao redor do nosso planeta. Eu quero que você fique comigo, eu só te peço um favor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, é rapidinho, faz aí. Tem que fazer, irmão. Curte o vídeo, porque vai fazer isso mais longe e compartilha para todo mundo. E o mais importante é agora. Vamos para a palavra. Isso a gente não combinou, mas é assim que o pessoal faz lá também. Vocês assistem? Que legal. Jonas, capítulo de número 3, versículo de número 2 diz: levanta-te e vai para Nínive, aquela grande cidade, e prega contra ela a mensagem que eu te ofereço. Bom, esse texto é o lastro da nossa caminhada, de uma jornada, de uma palavra destino, cujo qual nós temos dificuldade de descobrir, e que quando descobrimos temos dificuldade de viver. É engraçado isso, imaginar que tem pessoas que demoram a vida inteira para descobrir o seu destino, ou queira dizer propósito, e quando descobrem, fogem do seu propósito. É como se nós quiséssemos algo muito, com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, e de repente aquilo viesse sobre nós, mas para que a gente viva aquilo, a gente vai ter que fazer algumas renúncias, a gente vai ter que tomar decisões difíceis de ser tomadas, vamos ter que abrir mão de zona de conforto, vamos ter que mudar a forma de pensar, vamos ter que fazer aquilo que a gente jamais faria se não fosse uma missão. Na vida é exatamente assim que funciona. Nós queremos muito, mas quando descobrimos que aquilo que queremos exige de nós decisões radicais, temos dificuldade. Olha que loucura! O que nós lemos no texto é basicamente uma pessoa com dificuldade de cumprir uma ordem de Deus. A pergunta que eu faço para você, a pergunta que eu me faço é: você quer que Deus dirija a sua história? Você quer que a vontade de Deus guie você? É isso que você quer? Porque se o que você quer é a vontade de Deus guiando você, você vai ter que se preparar para ir para um caminho que você nunca pensou em passar. Você vai ter que se preparar para viver coisas que não estão na sua imaginação, no teu plano, no teu caderninho dos sonhos. Viver a vontade de Deus é viver muito além da nossa capacidade de sonhar. É viver muito além de todas as expectativas humanas. Tudo aquilo que a gente cria não se compara àquilo que Deus tem preparado. Então você tem que saber que se o que você quer é o propósito de Deus sobre você, quando ele for revelado, não vai adiantar fugir. Ô lindo, eu vou te falar uma coisa. Tem gente que foge de Deus e tenta de tudo quanto é jeito, mas não consegue, principalmente depois quando você sabe o que nasceu para viver. Você não consegue, quando você vê, você está voltando para aquilo que você já não queria mais. Sabe, a loucura, eu digo para mim, de mim isso. Eu, por exemplo, eu não serviria nunca mais para tentar viver uma vida normal sem ser um pregador do evangelho.
Não dá mais pra mim, irmão. Uma, porque eu não consigo me aguentar. Eu sou muito falante. Alguém vai dar um problema, eu falo assim: eu conheço alguém que muda a vida, já tá aqui já. Eu não quero mais pregar, mas tá aqui, mas eu conheço a receita. É igual eu olhar um doente com o remédio no bolso e não compartilhar do remédio. É impossível. Fora que, irmão, muita gente já me viu fazendo isso. Já pensou eu andando bem bonitão, top, desviei. Vou ser o que eu quero agora, top, a carne dominou. Irmão, alguém vai me encontrar e falar assim: dá uma palavra. O Senhor Jesus vai perseguir você. Entenda que o amor de Jesus, ele é perseguidor, e o seu propósito também. Quando Deus fala para Jonas: Jonas, levanta-te. Deus já está dizendo: levanta, top. Não dá para viver o propósito sentado. Levanta. Levanta e vai para Nínive. E prega contra ela. Vai. Tem um problema. Jonas odeia os ninivitas. E Jonas conhece o Deus que ele serve. Na cabeça dele está claro, e depois disso ele deixa claro no próprio texto: se eu ir, o povo vai se arrepender, o Senhor vai se arrepender do mal e não vai matar ninguém. O que mais Jonas queria? Que Deus matasse Nínive. Imagine, irmão, Deus te dá uma mensagem dizendo que Deus vai matar seu inimigo, que você não vai falar para a pessoa. Você pegou ou não? Deus falou assim: vou matar seu inimigo. Aquele seu inimigo, você não tem? Nossa, irmão, tô me sentindo no céu com um monte de anjo. Você, sabe, você ia com certeza falar: pessoal, olha, gente, tudo bem? Tem um recado pra você. Deus vai te matar, hein? Que bênção. Entenda que a missão de Jonas era pregar a condenação do povo. Deus havia cansado, só que ele sabia que se o povo ouvisse a pregação, arrependeria e voltaria o coração para Deus, e Deus se arrependeria do mal. Então ele não quer. Aí a Bíblia diz que Deus fala: Jonas levanta. Ele tem que ir para onde? Para Nínive. E ele vai para Tarsis. Ele entra no navio, entra e diz assim: o seguinte, eu vou para onde vocês estiverem. Não sei se estão indo para onde. Estou indo para Tarsis. Então eu vou para Tarsis. Sabe o que ele faz? Ele faz o que a gente vive fazendo. Foge da direção, foge da palavra, foge do controle. A gente diz: Deus comanda a história. Mas quando ele toma a rédea, a gente diz: não. Devolve. Deixa que eu decido. Deixa que eu faço, deixa pra mim. A gente tem essa dificuldade de entregar o controle de verdade. E quando a gente entrega o controle, a gente perde o controle. E a sensação de perda de controle faz a gente tentar fugir desesperadamente para que aquilo não aconteça. E eu não sei explicar de maneira plausível, mas eu sei que essa é a nossa realidade. Isso é a gente. A gente quer o plano de Deus, mas não está às vezes disposto a viver. A gente quer o propósito, mas a gente não está disposto. A gente quer a direção, o controle de Deus. A gente diz: eu entrego, mas na verdade a gente não quer entregar. A gente tem a dificuldade. A gente está assim: não quero. E aí a gente tenta viver uma vida que não foi feita para a gente viver. Irmão, a coisa mais triste do mundo é alguém vivendo uma vida que não foi feito para ela viver. Eu não tenho nada contra funcionário público, irmão. Que vocês estão rindo? Eu não tenho nada. Mas você já viu que às vezes o funcionário público, ele não queria estar ali? Ele está ali só por um motivo, irmão: salário. Ele está ali porque vai receber final do mês, ele tem estabilidade, vai aposentar. Aí você chega, irmão, ele só fala assim: o que você está fazendo aqui? Me deixa receber meu salário quieto. Sabe por quê? Porque não era o que ele queria. Não é a vida que ele sonhava. Ele está ali só por uma coisa. E eu não estou falando de todos. Eu estou falando que isso acontece. Isso acontece na padaria, isso acontece no Uber, isso acontece em qualquer lugar. Toda vida que alguém vive algo que não foi feito para viver, vai encontrar a infelicidade e a amargura. Hoje nós pegamos um táxi para cá, o rapaz que trouxe a gente, a moça que estava junto, que é uma das produtoras, foi pegar e pagar para ele, deu uma nota de 50 euros. E ele falou assim: eu não tenho troco, e eu não tenho obrigação de dar troco.
Ainda bem que eu não ouvi, irmão, porque eu não ia entender mesmo. Mas como assim, querido? Tu não tem obrigação. Tu quer receber, tem que ter troco para devolver. Entende? Ele não queria estar ali. Aquela não é a vida dele. Ele está sobrevivendo. Grave o que eu vou te dizer. Todas as vezes que tentamos viver uma vida que não foi Deus que separou para nós, nós não vivemos, nós sobrevivemos, nós não existimos, nós subsistimos. É uma vida pela metade, é amarga, angustiante. Agora, quando aquilo que eu vivo é a vida que Deus separou para eu viver, é extraordinária, vibrante, intensa, incrível, e tem novidade de Deus sobre nós. A escolha é a vida que Deus tem. Irmão, a gente tem que começar a dizer para o Senhor Jesus: Senhor, eu quero a vida que o Senhor tem preparado para mim. E o Senhor tem caminhos de paz, tem caminhos de bênção sobre nós, e a gente tenta as rotas alternativas da história. Irmão, a pior coisa é pegar atalho com o GPS ligado, é burrice. Irmão, eu sou péssimo de localização geográfica, eu me perco no hotel. Imagina na vida, se não fosse a direção do Senhor, aonde eu estaria? Sabe, eu quero que você entenda que tudo o que acontece não tem a ver com as decisões inteligentes que eu tomei, não. Foi com uma decisão antes da decisão. Existe uma decisão antes da decisão, e a decisão antes da decisão é decidir que quem vai decidir não sou eu, mas é a palavra do Senhor Jesus. A direção é dele, o governo é dele, tudo é dele. Decida não decidir, deixar ele tomar conta. Agora, entenda, o Jonas é maluco, irmão. O Jonas pensou que dava pra fugir. Você pensou que dava, né? Não dá. Irmão, Deus trabalha com chip. Não vou falar pra você, senão você vai querer arrancar. Não, brincadeira. Esses dias eu... Deixa eu falar, minhas referências são péssimas. O Jonas tentou fugir e a Bíblia diz que Deus o achou. Você concorda? Achou? Encontrou? O que Deus fez? Deus perseguiu. Irmão, Deus nunca vai te achar, porque Ele nunca te perdeu. Ele nunca vai te encontrar, porque você nunca saiu da vista dele. Que lindo, pensou que tinha saído, né? Aquilo que se fez escondido, Deus estava lá. Não acredito que está fazendo isso. Falei que não era para fazer isso assim. Deus não está vendo. Deus estava vendo tudo, irmão. Deus enxerga tudo, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Nada foge do controle das suas mãos. Ele está no governo, mesmo você pensando que Ele não está. E aí, a Bíblia diz que ele fugiu e Deus perseguiu. E aí, só que Deus tem os métodos, irmão. Deus tem os métodos. Não tenta descobrir a criatividade de Deus. Deus deu uma tempestade de presente. Tome. O mar se levantou e todos os que estavam no barco começaram a lançar as suas fazendas ao mar, porque pensavam que o problema estava com eles. Entenda, não é sobre isso, mas grave o que eu vou te dizer e nunca mais esqueça. Todas as vezes que você carrega no seu barco quem está fugindo de Deus, você vai colher da tempestade que essa pessoa plantou. A tempestade não era para você, mas se você carrega alguém que foge de Deus, você atrai a tempestade para a sua história. Examine a embarcação, às vezes a tempestade não é culpa sua, é de quem você trouxe para ficar junto. O Jonas estava lá embaixo escondido, o pau torando em cima. E ele falou o quê? Ele me alcançou. Não tem como fugir. Não tem. Aí ele subiu para a parte superior da embarcação de gente. Essa tempestade, lo ocupado
sou eu. Significa o culpado sou eu. Escute. Ai, às vezes eu confundo espanhol com português. Esse negócio de Madrid. Mas escute que engraçado. O Jonas falou pros marinheiros. Os marinheiros não pensaram duas vezes, irmão. É por conta tua. Vaza do barco agora. Jogaram. Irmão, jogaram. Uma vez. E engraçado, tem problemas que a gente escolhe administrar. O mais fácil era só se livrar. Não tô falando do casamento, tá? Não, porque tem gente que é doido já. Não, então, o pastor falou. Não. Se tem uma coisa que atrai tempestades para a vida, é destruir aquilo que Deus chamou de eterno. Para sempre. E não foi Deus que escolheu, foi você. Deus só falou, assina embaixo. Agora aguenta a bomba. Escute, é bom, né? A Bíblia vai dizer que o Jonas caiu na água, um peixe comeu ele. Que lindo, né? Peixe não era vegano não, irmão. Só, pum. Pegou, só não comeu. Só levou pra barriguinha dele. Eu amo contar essa história pros meus filhos. Eles ficam... Levou pra barriguinha. Falei assim, agora eu vou levar você pro lugar que Deus mandou você ir. Sabe o que é a loucura da vida? É que quando não somos nós que decidimos viver a direção, o plano, a vontade de Deus, as circunstâncias à nossa volta começam a fechar as portas e as possibilidades que a gente já não tem mais para onde correr. Sabe o que é isso? Deus é um Deus de amor e perseguidor. Você vai tentar fugir, vai tentar fingir que não existe, mas as opções vão se fechando uma após outra até que você olhe e diga, não tem para onde correr. A única coisa que tem é a vontade de Deus. Então, lindo, não adianta fugir, porque Ele vai te encontrar. O peixe pegou o Jonas, levou pra praia e deu uma cuspidinha no Jonas lá. Jonas saiu da boca do peixe. Tô cortando um monte de coisa. Jonas orou, deu uma maior treta. Jonas, bonitinho, levantou, deu uma olhadinha. Onde que eu tô? Abriu o GPS, mandou localização no WhatsApp para a esposa que estava chamando ele. Tô aqui. Eu não queria, mas Deus fez o caminho. Deus preparou a tempestade. E eu tô aqui em Nínive, querida. Ó, aqui, ó. Tá vendo o mar aqui, ó? Baleia acabou de me cuspir. Mulher nenhuma ia acreditar numa coisa dessa, irmão. Eu não acreditaria jamais. Só se eu estivesse dentro da boca do peixe. Mas entenda, a história... É só você entender o seguinte. Não adianta fugir. Não adianta tentar escapar. Nós temos que, de maneira verdadeira, entregar o controle para o Senhor Jesus e deixar Ele comandar a nossa história. Eu não queria estar aqui. Eu não queria, porque eu nem sequer poderia imaginar. Já pensou, alguém 10 anos atrás me diz algumas coisas sobre o meu 2021 e eu dizer... 22. Não é que teve coisa que aconteceu ano passado também. Nós estamos 22 já, né, gente? Meu Deus, tem boleto de 21 atrás de mim ainda, mas ó... Eu não queria, porque eu não tinha como imaginar. Eu quero declarar sobre você que muito em breve você vai estar vivendo, fazendo, experimentando aquilo que nunca imaginou, simplesmente pelo fato de decidir viver a vontade boa, perfeita e agradável do Pai. Se essa é a sua decisão, se prepare. É impossível não chocar o coração.
E eu termino dizendo para você, e nós vamos orar. Não adianta, você nunca vai conseguir escapar da vontade de Deus sobre você. Você vai fugir para a direita, Ele vai te alcançar. Você vai fugir para a esquerda, Ele vai te alcançar. E no fim, lindo, é você que decide. Ou você faz o caminho de volta, ou uma tempestade pode trazer você para o caminho. Talvez você não entendeu ainda, mas uma pandemia trouxe muita gente para o caminho. Eles não queriam, mas o medo de morrer. Meu Deus, eu vou morrer. Jesus, salva eu. Voltou para o caminho. Jesus falou, não vai morrer nada. Só segue. Não tenta fugir de novo. Deus tem um plano perfeito com a sua história. Deus tem um plano perfeito com você. Eu vou repetir. Deus tem um plano perfeito com a sua história. Entenda que quando eu digo isso, eu estou dizendo em outras palavras que Deus conhece tão bem você, que o que Ele planejou para você tem exatamente a ver com a forma que Ele te fez. Talvez não tenha a ver com o teu passado, e talvez não tenha nada a ver com o seu agora, mas se a vontade de Deus chegar sobre você, pode entender, você não vai conseguir escapar. Porque Ele persegue. O amor de Jesus é perseguidor. Eu tentei, estou aqui. Você tentou, está assistindo o vídeo agora. Senhor Jesus, é impossível viver longe de Ti. É impossível pensar que conseguiríamos viver longe da Tua presença e da Tua direção. Nós nos rendemos a Ti. Jesus, cumpre em mim. Cumpre em nós a Tua vontade. Cumpre em nós o Teu propósito. Cumpre em nós o Teu chamado. E derrama sobre nós do Teu agir. 2022, Senhor. Não queremos viver nada além do que a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém. Caraca, tiene que respetar-me, time. Meu Deus, não tô vendo. Ai, desculpa, Jesus. Eu tô aqui agradecendo ao Senhor Jesus, sabe? A gente tá num país que não é o nosso. A gente tá em Madrid para fazer aquilo que a gente mais ama na nossa vida, que é pregar o Evangelho, e saber que isso aqui hoje vai estar lotado de gente para ouvir, sabe? É só agradecer a Jesus mesmo, e minha oração é que o que Deus for fazer hoje aqui impacte a vida das pessoas de uma maneira tão profunda, que mude a vida delas, sabe? Que seja um marco, um divisor de águas hoje aqui neste lugar. Opa! Fala, meu lindo! Minha linda! A pergunta é: onde vocês estavam? A gente está em Tubarão. E essa é a série Plenitude de Espírito.
E a mensagem de agora é sobre paz. Mas não uma paz sem desafios, mas é sobre ter paz no meio das dificuldades. Olha, essa palavra é para você. É sobre, sabe, conseguir ter um sentimento que não é governado pelas emoções tradicionais, mas é dominado por uma fé inabalável e que nos torna estranhos no meio de uma realidade estranha. Então, lindo, eu não sei como é o caos da história que você está vivendo, mas você vai conseguir sentir paz em um lugar onde ninguém consegue ter paz. Aleluia! Então, bebê, bom, eu quero começar, mas não antes de te pedir um favor. Curte o vídeo. Sério, se você não curte o vídeo, não acontece nada. Mas se você curte, acontece uma coisa. O YouTube diz: nossa, que vídeo bom, vou mandar para mais gente. E quanto mais pessoas assistirem, melhor, mais longe a palavra vai. Amém? Então, lindo, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda no grupo dos amigos, dos inimigos, aqueles grupos que você quer sair e não pode. Manda no grupo da firma, ataca alguém. Amém? E um pedido importante: se você não é inscrito, se inscreve. Vou falar pela fé. Nessa altura do campeonato, deve estar faltando 200 e pouquinho, 100.000, para a gente alcançar a marca de 10 milhões de inscritos. Amém? Então bora. Vamos pra mensagem. Combinamos, lembra? Só pra não ficar chato. Vamos pra mensagem. Ai, Jesus, tem misericórdia. Há uma palavra sobre nós. E nós estamos em família aqui. Eu não sei se você consegue sentir assistindo de longe, mas aqui há uma presença de Jesus maravilhosa. Aleluia! Uma paz que invade tudo, sabe? E é sobre esse sentimento, é sobre essa presença que nos conforta no meio das adversidades da vida. Há um texto de Hebreus capítulo 12, versículo 2 que diz: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Aleluia! Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. É muito bom. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora ressuscitou e está sentado ao lado Veja, a palavra, ela é viva, ela é sobrenatural. Quando nós olhamos uma verdade como essa, é um conselho no meio da escuridão da vida que às vezes a gente vive. Ele está dizendo que se mantermos os nossos olhos fixos em Jesus, a nossa fé será aperfeiçoada
Eu vou ser mais claro. Quando nós olhamos para Jesus e desviramos o rosto, a fé não se aperfeiçoa. Ou seja, ela não amadurece, ela não evolui, ela não expande. Agora, o que a palavra vai dizer é que se nós permanecemos com os nossos olhos fixos no Senhor, há uma promessa sobre nós. Há uma promessa sobre nós, aleluia. Há uma promessa sobre nós. A Bíblia diz que a nossa fé vai ser aumentada. Só que aí a Bíblia diz sobre Jesus, do nada. Aqui é uma carta do apóstolo Paulo. Do nada ele lembra de Jesus. Jesus, que é quem nós estamos olhando no dia mais difícil da sua vida, não desistiu da cruz, mas suportou as humilhações, porque havia uma promessa para ele, uma alegria incomparável. E aí a Bíblia diz que ele morre e ressuscita. E o endereço dele não é mais o mesmo. A Bíblia diz que agora ele está à destra de Deus Pai. Bom, eu sei que é difícil, porque os nossos dias difíceis, os nossos dias de angústia são um filtro do que cremos. Veja, eu sei que parece chover no molhado, mas para quem a vida dá muito certo, para quem as coisas fluem de maneira muito rápida, a fé não é exercitada. A fé não é exercitada quando o sol nasce. A fé é exercitada quando a chuva cai, quando a tempestade vem, quando o vento sopra. Então é nesse dia que a nossa fé é testada. E é nesse dia que, se respeitamos o que a palavra diz, mantemos o nosso coração em paz. As coisas estão desmoronando, está dando errado, tiro, porrada e bomba, amém. Mas aquele que está olhando para Jesus tem uma palavra diferente saindo da boca dele. Está todo mundo desesperado, está todo mundo desacreditando de tudo, e ele está dizendo: eu sei que ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu, e nenhuma das suas palavras cairão por terra antes que o Senhor a cumpra. Veja, agora, eu não sei você, mas eu, quando leio a Bíblia, por exemplo, em Provérbios, são conselhos extraordinários, são conselhos incríveis. Mas todo conselho, eu tento encontrar uma história na Bíblia de alguém que viveu, ou de alguém que não respeitou aquele conselho. E é fantástico, porque você vê que a Bíblia se completa em tudo e nenhuma linha fica vazia. Aliás, você precisa saber disso. Não há nada novo no céu que a Bíblia não tenha dito antes. Não há nada novo na terra que a Bíblia não tenha nos avisado primeiro. Não há. Tudo o que você precisa saber para viver está num manual que foi inspirado pelo Senhor, dado a homens comuns, para que hoje pudéssemos ter uma vida guiada pelo Espírito do Senhor. A Bíblia diz: porque lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Só que tem uma coisa, é que quando essa promessa, e ela está no título da mensagem, ela vem, a palavra paz. A palavra paz é a mesma coisa que não ter perturbações externas. Uma das derivações da palavra paz é não haver nada de errado acontecendo. Só que quando eu olho para a palavra, eu vejo uma promessa de paz. E a paz que excede todo entendimento
guardará o vosso coração e a vossa mente. Ele não diz que a paz que excede o entendimento vai parar a tempestade do lado de fora, mas ele diz que aqui dentro a tempestade não vai entrar, a tempestade não vai morar. Não adianta, é isso que a palavra diz. Só que eu preciso de história. Eu sei que o conselho é maravilhoso, mas eu estou comigo, Jesus, da onde o Paulo tirou isso? Da onde, Senhor, que ele foi inspirado a falar que se nós mantemos os nossos olhos em Jesus? Aonde? E aí, lindo, é só você voltar. É só você dar voltar atrás na história. A cronologia bíblica é: o apóstolo Paulo surge depois que Jesus ressuscita e vai embora. Ele era um perseguidor de cristãos, mas que se tornou um pregador do evangelho. E gastou a sua vida e foi perseguido por amor a Jesus, para anunciar as boas novas e o reino de Deus. Esse é o apóstolo Paulo. Mas quem conheceu Jesus antes dele, viveu o que ele está dizendo agora. E eu amo voltar nele, porque eu amo esse personagem, o Pedro. O Pedro é a prova do que acontece quando olhamos para Jesus e o que acontece quando paramos de olhar para Ele. Então, deixa eu refrescar sua memória. A Bíblia vai dizer que o Pedro está dentro de um barco no meio do mar, e uma tempestade aparece. Eu vou ser bem prático e rápido nessa parte. E a Bíblia diz que Jesus vem andando por cima das águas. Muito obrigado, irmão do Glória a Deus. Eu acho que fiquei com medo. Vocês estão acostumados a ver gente andando sobre as águas aqui em Tubarão? Olha que vocês fingiram costume, eu acabei de dizer. Ele veio andando por cima das águas. Olha, eu preciso te dizer que uma das coisas mais importantes da vida do cristão é não se acostumar com o sobrenatural. Nós não podemos nos acostumar. Todas as vezes precisamos sorrir como da primeira vez. Todas as vezes precisamos glorificar como se fosse a primeira vez. Eu vou falar uma coisa para você. Dave, todas as vezes que entro na minha casa, agradeço como se estivesse entrando no primeiro dia, porque eu sei que aquilo eu não mereço. Eu levo meus filhos no colégio, eu choro na frente do colégio, e parece meio louco, mas é porque eu não quero esquecer da onde o Senhor me tirou. Eu não quero esquecer da graça e da misericórdia dele. Então, bebê, não acostuma. Eu vou dizer de novo: Jesus vem andando por cima das águas. Bom, Tubarão, tem mar aqui? Então vocês viram aonde? Ele vem andando por cima das águas. E calma, todo mundo dentro do barco faz... Pedro grita: é um fantasma! Pedro é muito louco. Irmão, Pedro é a minha maior esperança, porque quando eu vejo Deus escolhendo Pedro, eu fico: uau, graças a Deus. Se ele escolheu o Pedro, ele pode escolher um doidinho como eu. Irmão, eu sou cheio de defeito, de B.O., igual você. E ele, porque é amoroso, extraordinário, misericordioso, incrível, olhou para nós e deu um valor que a gente não sabe aonde está. Bom, Pedro diz: é um fantasma. Jesus diz: não, Pedro, sou eu, Jesus. Aí o Pedro diz: se é o Senhor que está aí, me chama, que eu vou contigo por sobre as águas. Irmão, eu só preciso dizer para você: a tempestade não acabou, o pau está torando, o vento está rodando, e a Bíblia diz que as ondas açoitavam o barco. Só que no meio de uma tempestade, no meio de uma grande confusão, Jesus apareceu no horizonte para eles. E eu quero que você saiba: no dia da tempestade, nos dias difíceis, Ele não se esconde de você. Ele sempre aparece, Ele sempre vem. Agora, o que você faz determina o que acontece na história. Veja, Jesus não foi para aquele lugar para fazer Pedro andar sobre as águas. Ele foi para acalmar a tempestade. Há uma outra versão
se eu não me engano, no livro de Marcos, que Jesus não foi nem para acalmar a tempestade, ele só estava indo para o outro lado. Mas eu gosto dessa. Não tinha barco, levaram o jet ski, levaram o bote, levaram tudo. Jesus chegou na praia e falou: como que eu vou para lá? Já sei, andando. Irmão, eu queria ter vivido nesse tempo. De verdade, a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que creram e não viram. Mas eu queria ver. Quando eu chegar no céu, irmão, vai ter CPI de tudo. Eu quero todos os milagres explicados na prática. Como é que foi? Como é que rolou? Irmão, eu quero ver o Pedro. O Pedro quando chegar nele, ele vai assim: vem cá, por que tu era tão irritante? Irmão, Pedro chamou Jesus de fantasma. Jesus disse: não, Pedro, sou eu, Jesus. Aí Pedro: se é o Senhor que está aí, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Aí a Bíblia diz que Jesus vem. Só que quando ele fala vem, agora Pedro tem uma responsabilidade absurda, que é viver o que nunca ninguém viveu, baseado em absolutamente nada. Ele perguntou: posso? Jesus diz: você pode. Você pode, vem, anda, bora. Aí a Bíblia diz que o Pedro sai do barco. E o segredo está aqui. A Bíblia diz: ele está olhando para Jesus. Ele não está olhando para a tempestade, ele não está olhando para o vento, ele não está olhando para baixo. Eu fui aprender um esporte esses dias que dependia de muito equilíbrio. E sabe o que é interessante? O instrutor disse: se você olhar para baixo, você cai. Você tem que olhar para frente. Fui ensinar o meu filho a andar de bicicleta. Disse: filho, não olha para o pneu, não olha para o pedal, olha para frente. Meu Deus, irmão, é tão claro como a luz. Olha para frente. Olha para quem está chamando você. Olha para quem tem compromisso com você. Olha para quem não esquece de você. Só tem uma coisa: é que quando tomamos uma posição de andar por cima das águas, no meio da tempestade que todo mundo morre de medo, é impossível não vir pensamentos que destronem a nossa fé. A nossa maior batalha são os pensamentos que nos dominam, são os pensamentos que nos governam. Enquanto olhamos para Jesus, os pensamentos não governam, o medo não domina, a paz não é abalada. Mas quando paramos de olhar para Jesus, os pensamentos batem na porta. E eu não estou falando de bons pensamentos, é aqueles pensamentos que reforçam o fracasso que se espera. E aí o que a palavra diz é: se vocês permanecerem olhando para mim, vocês não vão ser abalados, a fé de vocês será acrescentada e a promessa irá se cumprir. Só que o Pedro o Pedro é uma figura, irmão. A Bíblia diz que o Pedro para de olhar para Jesus. Pedro para. Só que ele não para porque ele quer. Ele para porque o vento é muito forte. E essa é a parada. Não é tão fácil como a gente gostaria. Nós ouvimos algumas histórias de perdas, de batalhas, de pessoas que perderam gente que amava. Então, parece meio difícil falar que não importa a tempestade. Olhamos para Jesus. Não é tão fácil. Somos açoitados por pensamentos, somos açoitados por realidades, somos desencorajados pelas pessoas. A nossa maior dificuldade de crer no milagre é porque para crer no milagre nós vamos precisar enfrentar aqueles que não creem no milagre. Então Pedro é nosso resumo. Pedro está vivendo a experiência mais extraordinária da vida dele. E ele tinha tudo para chegar até Jesus e voltar com Jesus de mão dada. Tinha tudo.
Ele já estava andando, ou seja, ele já tinha a certeza que era possível. Ele já tinha a certeza que com Jesus dava certo. Ele já sabia, Ele é comigo. Só que veja, mesmo sabendo, mesmo vivendo o milagre, mesmo sabendo que Jesus estava o chamando e estava colocando solidez debaixo dos seus pés, em um determinado momento a Bíblia diz que ele para de olhar para Jesus e olha para o vento. E quando ele olha para o vento, ele começa a naufragar. E a forma de ele pedir muda. Quando ele estava dentro do barco, ele disse: Senhor, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Só que agora o pedido dele é diferente. Ele diz: Senhor, salva-me, porque eu estou perecendo. É porque quando estamos no meio da crise e nós paramos de olhar para Jesus, o problema que era assim aumenta, maximiza. A gente não vai ter só um problema, agora a gente vai ter dois problemas. Porque é nesse dia que o nosso olhar não pode perder a atenção. É nesse dia que os nossos pensamentos precisam ser vencidos. É nesse dia que o inimigo precisa ser confundido, destronado. É nesse dia. Não é quando está tudo bem, é quando as coisas saem do controle, que a gente precisa olhar para Jesus e dizer: agora é eu e o Senhor. Eu não vou abandonar. Eu não vou parar de olhar nos teus olhos. Eu creio na palavra, eu creio que você me chamou. Mais poderoso é o Senhor que está comigo do que aquele que está no mundo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Eu não vou temer a flecha que voe de dia, nem na escuridão. Lindo. A gente às vezes tem que fazer papel de louco. Irmão, eu vou te dizer, é a melhor coisa do mundo quando você absorve um papel de fé e que te empodera para envergonhar o inferno. Muito obrigado, irmã, pelo apoio. Eu vou dizer de novo: quando você toma uma postura que o inferno fica preocupado. Eu vou falar irmão, quem vive isso confunde o adversário. O adversário fica perdido. Ele pensou: pô, mas não era para destruir? Por que está de pé? Porque não está olhando para o pecado, não está olhando para a batalha, não está olhando para o deserto, não está olhando para o vento, está olhando para Jesus. Mas por que ele não cai? Porque ele não está olhando para a queda, ele não está olhando para a pedra, ele não está olhando para o buraco, ele está olhando para Jesus. Mas por que ele ainda permanece de pé? Porque o coração dele não foi dominado pela guerra, o coração dele não foi dominado pela tempestade. Ele está olhando para Jesus. E quem permanece olhando para Jesus, o mal não consegue entrar na mente. Agora, vai ter um dia, eu sei disso, que a gente vai estar mais fraco e os pensamentos vão tentar dominar a gente. E é nesse dia que a gente precisa batalhar com estratégia na nossa mente. Eu vou ser claro com você: para toda a mentira do inimigo existe uma verdade que confronta da parte do Senhor. Eu vou melhorar. Para toda sentença do inimigo existe uma palavra de liberdade na palavra do Senhor sobre você. Então, lindo, se vem uma mentira, combata com uma verdade. O pensamento negativo vem, ele diz: você não vai conseguir. Aí a palavra vem e diz: você vai conseguir, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os pensamentos negativos dizem: você vai naufragar. Aí a Bíblia vem e diz: não. Se você permanecer olhando para Jesus, para o autor e o consumador da tua fé, nem tempestade, nem batalha, nada terá o poder de te submergir. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Vamos melhorar, vamos melhorar.
você não vai viver a promessa de Deus sobre você. Ei, não, porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E toda a palavra liberada pelo Senhor vai se cumprir na nossa vida. Lindo, é dessa maneira, é olhando no olho e dizendo: não. Eu sei quem eu sou, eu sei quem Ele é, e nada vai me parar, nada vai me deter. E quando a gente faz isso, passa. É uma doideira, irmão. Quando você organiza o coração, você pode estar no meio de guerra, você pode estar no meio do deserto, você tem paz. E aí fica estranho, porque fica irritante. Paulo está orando e você está... Você parece louco, irmão. Você está assim: vai dar tudo certo, papai está no controle, o vento está batendo, mas Ele acalma a tempestade, Ele é poderoso para fazer. Agora, o Pedrão está vivendo na prática o upgrade e o downgrade. Ele estava hypando, irmão. Ele estava andando sobre as águas. João estava filmando, ele ia postar num Reels. Não tinha como não virar uma live, uma parada dessa. Aí ele para de olhar para Jesus, começa a naufragar e diz: Senhor, eu não quero mais andar sobre as águas, eu só quero que o Senhor me salve disso. Aí a Bíblia diz que o Senhor salva. Mas acontece uma parada: o Senhor não salva e coloca no colo, o Senhor salva e faz ele continuar andando por cima das águas. Ah não, mas vou melhorar. O Senhor não acalma a tempestade, o Senhor não dissipa o vento, o Senhor não salva ele e coloca no colo igual uma menininha. Não. O Senhor falou: quando você saiu do barco, você me pediu uma coisa primeiro. Vamos embora. Você me pediu um negócio primeiro, e não foi para te salvar, foi para fazer você andar por cima das águas. Ei, irmão, Ele não desiste do plano original. Ele não desiste do plano original. Aquilo que você viu pela fé, o Senhor vai cumprir, porque Ele é poderoso para fazer. Irmão, a gente tenta para o plano B, a gente tenta a rota de fuga. Deus diz: não, volta para o plano A, volta para onde você saiu, volta, olha para mim. O segredo é olhar para mim. Olha para mim, você não vai perecer, você não vai perder, você não vai cair, você não vai submergir. Olha para mim, olha, look to my eyes, look. Que cena maravilhosa. Jesus e Pedro. Eu imagino que nessa hora, irmão, Pedro está assim, ó, olhando para Jesus e falando: cala a boca tudo, cala a boca, não fala nem comigo, João, porque se eu parar de olhar para ele, eu volto para o fundo de novo. Eu não quero, eu não vou olhar para outro lugar, eu vou olhar só para ele. Eu não vou prestar atenção em outra coisa, eu vou olhar só para ele, até chegar no barco. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Ai, Senhor. Será que eu não estou esquecendo de alguma coisa, que eu estou tão empolgado? Ai, Jesus, Pedro já voltou para o barco? Já. Pedro chegou no barco. Aí a Bíblia diz que, irmão, Jesus é bom de suspense. Tá todo mundo assim: bom, Jesus, Pedro já andou sobre as águas, agora dá para dar uma. Dá para o Senhor resolver? Aí a Bíblia diz que Jesus falou: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Aí o vento fez assim, ó, e o mar fez. Dentro do barco disseram: quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Quem é esse que quando fala o vento para, que quando ele fala as ondas param? Quem é esse homem? Quem é? Para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para onde fugiremos, se o Senhor é o socorro bem presente no dia da angústia? A quem iremos temer, se o Senhor está conosco? Ei, lindo, a Bíblia diz que Ele acalmou a tempestade. Mas veja a lógica que Jesus trabalha. Antes de acalmar o que estava fora, Ele
Ele acalmou o que estava dentro. Deus vai resolver a dificuldade que você está. Não, eu quero que você receba essa palavra. Deus vai resolver a circunstância difícil que você está. Deus vai te dar sabedoria para vencer a tempestade. Deus vai te dar autoridade para andar por cima dela. Deus vai fazer coisas poderosas no meio da tempestade. Mas antes de fazer a tempestade cessar, Ele vai resolver o teu coração. Vai te dar paz, uma paz sobrenatural e extraordinária, que independe que a tempestade pare para que o teu coração descanse. Mas quando o coração descansa no Senhor, confia nele, a Bíblia diz, tudo Ele faz. Ele acalma o teu coração, e quando você descansa nele, Ele acalma a tempestade. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, nós amamos o Teu nome, Senhor. O Senhor tem poder sobre tudo, sobre todos, e nós não ficaremos com medo. Nós não vamos fugir, nós não vamos correr, nós vamos crer que o Senhor é o que está por cima de tudo, da tempestade, das circunstâncias, e é para o Senhor que nós vamos olhar, Jesus, porque se o Senhor não desistiu da cruz, porque sabia da promessa, nós não desistiremos do Senhor, porque sabemos que é em Ti, Jesus, que temos todas as coisas. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o verbo de Deus, o pão da vida, a água que mata a nossa sede para sempre. Jesus, Tu és o único que importa, e é para o Senhor que a gente vai olhar. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo! Meu Deus. Gente, pera. Aonde você estava? Gente, eu tô desesperado. Eu tava, Senhor, meu Deus. Povo de Paulínia, muito rico juntos, Senhor, e agora? Irmão, é tudo gente da gente. Ó, Paulínia, bebê, tem que respeitar, hein? A mensagem de agora. A mensagem de agora é: esqueça o plano B. Você sabe que tem o plano A, que é o plano perfeito, e tem o plano B, é aquilo que você adapta quando o plano A dá errado. Ou melhor, quando a gente pensa que o plano A é demais pra gente, sabe? Bom, debaixo dessa palavra a gente vai caminhar. Eu só quero te pedir uma coisa antes de começar essa mensagem. Curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pra todo mundo que você ama, pra todo mundo que você é. Irmão, manda pra geral, manda pros agiota, manda pro...
Ai, manda. Manda nos grupos da família que você é louco pra sair. Manda lá. Sua participação da semana. Amém? Curte o vídeo, comenta, compartilha. Toda segunda-feira tem uma mensagem de Jesus pra você aqui no nosso canal. Talvez você vai olhar nos números agora e já tem 10 milhões de inscritos. Então, ó, isso significa que tá Israel, meu lindo, a placa chegou, a gente faz o sorteio em maio de 2025. Você vai comigo para gravar uma série em Israel. É você? Haja fé. E por falar em fé, vamos pro vídeo. Aleluia. Bom, essa palavra eu vou te dizer, tem coisas que nascem na oração, tem coisas que nascem no silêncio, e tem coisas que nascem na humilhação. Isso aqui veio para mim no momento de humilhação, sabe? O dia que o Senhor falou assim para mim: nego, ei, olha aqui, rasga o teu bloquinho, joga fora o que você planejou. Você pediu uma coisa lá atrás e se esqueceu, mas eu não me esqueci de absolutamente nenhuma palavra. Então, lindo, não fui eu que não quero fazer, é você que acha que eu não posso. Então, meu Deus, irmão, que delícia quando o pai se mete na história. Irmão, eu só olhei para minha esposa e falei assim: ó, nós vamos parar com esse negócio, deixa ele trabalhar. O plano B não vai ser utilizado até que o plano A aconteça e o plano B seja esquecido por completo. Você entendeu? Então, deixa eu te falar, lindo. O plano seu é o B, o plano A é dele. Eu vou melhorar. O plano A é perfeito, o plano B é uma adaptação. O plano A combina com Deus, o plano B combina com você. Não. Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 20 diz o seguinte: ora, aquele que é capaz de fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Olha, quando a gente entende que por mais que a gente seja muito criativo, que a gente acha que a gente é visionário, nós sempre estaremos limitados àquilo que nos foi apresentado. Sempre. Lindo, ser humano, ele é assim, ele só muda de endereço. Todos nós temos uma visão do mundo, uma cosmovisão desse tempo, a partir daquilo que foi semeado na gente. Ou seja, por mais inteligente que você esteja, ou pense ser, você está limitado àquilo que foi te apresentado perante os seus olhos. Veja, é por isso que grande parte das pessoas replicam a história dos pais, porque foi o que eles viram, foi a realidade apresentada. Então, nós basicamente sonhamos com realidades prontas que alguém próximo já viveu. Vou te falar uma coisa engraçada, mas quando eu era garoto, o meu sonho mudou umas 100 vezes. E a minha mãe amava perguntar as coisas para mim na frente dos outros.
A gente estava em qualquer lugar, ela dizia: você quer ser o que quando crescer? E aí eu dizia: eu quero ser lixeiro. Porque eu tinha uma visão maneira. E veja, tudo é digno, mas é porque o que me chamou a atenção não era o labor, não era o trabalho em si, mas era o caminhão e uma vida radical correndo atrás dele. Era o que eu achava. Aí um belo dia, um homem que trabalhava na nossa casa usava um jaleco azul, que era o corpo todo, parecia, era um macacão. E eu achava animal aquele uniforme. Então eu dizia: eu quero trabalhar na empresa que o irmão Neri trabalha. Porque eu achava animal o uniforme, eu não sabia nem o que ele fazia. Porque a gente é isso, a gente vai adaptando a nossa visão. E é uma coisa interessante que a gente observa à medida que a vida passa, que Deus chega na nossa história, é que tem coisas que parecem muito grandes, mas um dia, porque a gente já está vivendo, parecem pequenas. Eu vou ser mais claro com você. Eu me lembro de um dia que eu tinha 20 anos de idade e eu pregava num lugar, e eu havia pregado num lugar que tinha 40 pessoas. E eu achei aquilo um absurdo de gente. 40 pessoas. E aí me lembro de ir numa igreja da minha cidade, Joinville, e olhar a maior igreja de Joinville. E eu dizer: meu Deus do céu, já pensou um dia eu poder pregar aqui dentro? Que incrível! Sabe aquele negócio de nossa, venci na vida. A gente é assim. Final do ano passado, eu estava no estádio da minha cidade, pregando em 360, com 17 mil pessoas assistindo. Não, calma, eu nunca imaginei isso não, lindo. Para mim, o maior lugar hoje não caberia 5% daquela capacidade. Porque isso somos nós, limitados, extremamente ultrapassados. Lindo, já está no iPhone 17, já está no iPhone 30. A gente está no 4 ainda. A gente não sabe de nada. Fala pro irmãozinho que está do teu lado: você não sabe de nada. Aí, lindo, bom, é nesse dia que você olha e diz: nossa, Jesus, é verdade, o que eu planejo é pequeno, o que eu tenho não é nada comparado ao que o Senhor tem. Aí a gente faz a pergunta que vale milhões: Jesus, qual é a tua vontade comigo? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor tem para mim? E aí, lindo, bom, aí você vai ter que se preparar para as loucuras. Porque aí Deus começa a falar com você. Deus começa a abrir a tua visão, mudar os teus alvos. Só que aí você se depara com algo que você não controla mais. Porque o que a gente planeja, a gente sabe o início, o meio e o fim. E o que Ele planeja, a gente só sabe o fim. A gente não sabe como começa, a gente não sabe como faz. E aí, lindo, a gente entra em desespero, porque é tão longe, é tão absurdo, que a gente diz: deixa quieto. O que dá para fazer que é parecido com o que Deus planejou, mas que cabe no meu orçamento? Quem é bom de planilha aqui, levanta a mão. É tudo o povo devendo, então, né? Nossa, que medo. Você sabe que o maior rival para viver os planos de Deus é a planilha, né? Eu vou te falar, irmão, é uma doideira, porque se você for sistemático e um pouquinho bom com planilha, você vai observar que tudo que Deus fala sobre o teu futuro, a conta não fecha no teu presente. Não fecha. Eu vou dizer de novo para você, lindo, tudo o que Deus tem para o seu futuro, a conta não fecha no teu presente.
Não fecha no teu passado, porque Deus é o único que quando te encontrou, não veio do teu passado em direção ao teu presente. Ele veio do teu futuro em direção a você. Te achou e está te falando coisas que ainda não viu, você não viu, mas Ele já viu pronto, Ele já viu dando certo, Ele já viu acontecendo, Ele já viu você vivendo exatamente esse plano. Aleluia. Eu posso ouvir um aleluia, um glória a Deus, aleluia. Eu não sei você, mas eu quero esse plano. Só tem um problema, é que é assustador demais. É difícil, sabe? Eu tenho algumas histórias na minha cabeça que são claramente como se fosse uma piada de mau gosto. Vou te lembrar de algumas histórias. Deus encontrou um rei pastoreando ovelhas no campo. Ele foi esquecido pelo pai. Ele não foi apresentado ao profeta, mas Deus falou ao sacerdote: tem um menino que não está aqui ainda, chama ele. Davi. Deus mandou um anjo na casa de um senhor de idade chamado Zacarias, dizendo para ele: eu vou te dar um filho. Isabel vai dar à luz a um menino, e esse homem é um idoso. Ele nem vê mais a tal da Isabel. Vocês entenderam? Mas Deus está dizendo: eu vou te dar um filho. Aí Deus chega para um garoto que trabalhava com o pai, que era o menor da casa, José, e diz: você vai governar todos os teus irmãos, a sua família. O Senhor mostra o sol, a lua. Mas minutos depois ele vira escravo. Bom, irmão, eu poderia ficar uma hora aqui. Aí Deus chega para Noé e diz: Noé, constrói uma arca. Noé nunca viu chover na vida. Aí Deus diz para Josué: Josué, leva o povo pro lugar da terra prometida. Josué era o mais novo do rolê todo. Moisés era o chefe e tinha ido embora. Sobrou para ele, meu Deus. E agora? Você entende? Tudo que Deus apresenta é grande demais. Tudo que Deus mostra é muito poderoso. Tudo que Deus faz é incrível. E a primeira coisa que a gente precisa aprender é que se o plano é dele, a conta não vai fechar. Você entendeu? Escute bem. Se o plano é dele, não adianta fazer planilha, lindo. Você pode fazer linha A, linha B, linha C. A conta não fecha. Você tem que deixar uma linha em branco. E essa linha em branco é o que vai salvar você. Aí você pergunta: o que tem na linha em branco? Nada. Você deixa vazia, só escreve o que ela é: milagre. Sabe, quando acabar a tua força, Ele entra com um milagre. Quando acabar a tua estratégia, Ele entra com o plano dele. Quando acabou a lógica, Ele chega. Eu vou te dizer, lindo, essa é a coisa mais gostosa da vida. É porque a gente planeja. E como diz aquele louvor, mas Deus tinha muito melhor. É uma música, não é um louvor. Só que o problema é que mesmo a gente sabendo de tudo isso, chega uma hora que parece que o que Deus prometeu não vai mais acontecer. Sabe? Durante 4 anos eu e minha esposa sonhamos algo. Nós tínhamos um sonho a se realizar. E eu me lembro da vez do primeiro dia que eu apresentei para o Senhor o que eu queria. Qual era o nosso sonho? Nós oramos e esquecemos. Primeiro ano, tentamos e não deu certo. No segundo ano, tentamos de novo
Não deu certo. No terceiro ano, a gente adaptou. A gente baixou a régua. E aí a gente tentou de novo, só que agora a régua estava mais baixo. Então, pela lógica, mais fácil. Não deu certo. Na quarta vez, nós achamos algo que era parecido com o que a gente havia pedido, mas não era no lugar onde a gente sonhava. E daí, lindo, bom, eu e minha esposa fomos lá nesse lugar que a gente havia sonhado. Muito doido isso, porque agora faz todo sentido. E eu dizia para minha esposa: será que um dia a gente vai conseguir? Mas eu tinha orado sobre aquilo, sabe? E eu dizia: será que a gente vai conseguir? Só que aí no meio disso tudo eu achei aquele lugar que era parecido com o que a gente havia orado. Aí, lindo, bom, nesse dia, pela quarta vez, pela última vez, tudo deu certo. Calma, ainda é o plano B. Veja, se Deus não está, por mais que pareça que está dando certo, no fim vai dar tudo errado. Confia, confia. Se é você que está fazendo e Deus não está fazendo, não, vai dar errado, vai dar errado. Pode avisar para o irmãozinho do lado. Fala assim: se você for sozinho, vai dar errado. Tudo perfeito. Eu e minha esposa entramos no lugar. E aí, irmão, a gente tem aquele negócio de crente, né? Entra e coloca o pé. Senhor, aonde você colocar a planta do meu pé, o Senhor me dará por herança. Aleluia. Aí a gente orou: Jesus, aqui é nosso, Senhor, que lindo. Tudo perfeito, tudo maravilhoso. E aí a gente sai. Só que todas as vezes que a gente saía do lugar, a gente tirava uma foto na frente e dizia: é aqui. Chegamos fora do lugar, aí entramos dentro do carro. E eu e minha esposa olhamos um pouco e: vamos tirar foto? E a minha esposa falou: não vamos tirar foto não. Falei: isso é falta de fé. E ela falou: não, é porque a gente não vai se empolgar antes de ver o negócio acontecer. E aí, irmão, a gente fez a proposta, e a pessoa aceitou, e a gente, aconteceu. 5 dias depois desistiu. Muito obrigado, só a irmã entendeu. Glória a Deus. Irmão, só que no dia eu fiquei bolado. Falei: o quê? O diabo se levantou contra a minha vida. Você entende? Quando a gente tenta adaptar, Deus fecha a porta. E a Bíblia diz que a porta que Ele fecha, ninguém abre. Mas a Bíblia também diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha. O resumo é: 6 meses depois, apareceu o perfeito. Não era o meu plano, nós não tínhamos como, a conta não fechava. Aí a gente falou: sabe de uma coisa, Senhor é conosco, ó céu, ó vida, ó azar. Nós vamos viver o sobrenatural, Jesus. Ou é agora ou nunca. Lindo, a gente se jogou de cabeça. 21 dias, tudo que não tinha apareceu. Todos os milagres aconteceram e o nome dele foi glorificado. Lindo, eu só quero que você saiba que quando ele chega, você vai ter que descobrir algumas coisas. Primeiro, se é milagre, você não vai conseguir explicar. Se é milagre, não vai ter a ver com você. Se é milagre, a glória vai ser só dele, para que quando aconteça, você tenha a certeza de dizer: não fui eu não tinha como imaginar, mas ele fez. Ele é poderoso, maravilhoso, extraordinário. O plano é dele. Entendeu? A Bíblia diz que Sara recebeu uma promessa e não soube esperar. No meio do percurso, Sara chamou uma serva e pediu para deitar com Abraão, para que aquele filho da promessa nascesse. Só que quando Deus fez a promessa, Deus já falou quem seria a mãe da criança. É você, Sara. Só que Sara olha no espelho e diz: não dá, eu sou idosa, não tem como, Senhor. Deixa eu fazer da minha maneira, deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu adaptar. E aí Agar engravida de Abraão e nasce um garoto chamado Ismael. Ismael não é o filho da promessa, é o filho da adaptação. Não era o que Deus havia prometido, era o que ela havia adaptado. Veja,
É óbvio que Deus estava sobre o garoto. É óbvio que o Senhor amou Agar, o Senhor amou o menino. Mas a Bíblia diz que depois de um tempo, o Isaac nasceu. Só que agora, por conta da precipitação dessa mulher, tem uma guerra iminente. Um filho tem que ser mandado embora. Entenda que essa é uma guerra de irmãos que dura até hoje. Até hoje, a mesma guerra está acontecendo. Isaac contra Ismael, Ismael contra Isaac. Por conta de uma decisão precipitada para tentar adaptar aquilo que era perfeito para fazer combinar com a vida deles. Bom, lindo, esse é o negócio. Eu ouvi alguns dias alguém dizendo: faça mesmo que não seja perfeito. Já viu? Antes feito do que não feito. Ou antes mal feito do que não feito. Está tudo errado. Me desculpa, você que acredita nisso, lindo, você está viajando. Porque se a Bíblia diz que estamos em Cristo, Cristo não trabalha com adaptação. O Senhor não trabalha com meia verdade, com meio... Não, lindo. Por isso que quando você olha para a Bíblia, todo mundo que viveu algo extraordinário foi treinado pelo Senhor. Passou pelo processo, viveu todas as fases, para que quando Deus o levantasse, ele não despencasse daquele lugar. Não existe mal feito. Se você faz para Ele, se você faz para a glória dele, tem que ser o teu melhor, porque Ele não dá nada menos do que o melhor para a gente. Entendeu? Agora, os nossos olhos precisam se abrir para a vontade dele. E eu preciso te dizer, lindo, para viver o plano A, você vai ter que dar passos que nunca ninguém deu. Você vai ter que ver coisas que nunca ninguém viu. E vai ter que tomar decisões radicais. Porque senão, você vai viver a vida toda no meio do plano B, dizendo: podia ter sido tão melhor, Jesus. Podia ter sido tão mais incrível. Senhor, aonde foi que eu errei? Aí Deus vai dizer: você se meteu. E toda vez que você se mete, você atrapalha. E aí, a minha lição de vida, e que Deus me confronta todas as vezes, é que quando eu fico ansioso, eu tento acelerar o que Deus tem no tempo perfeito. Sabe? Das duas uma: ou a gente desiste, ou a gente adapta. Ou a gente para de viver o que Deus tem, porque parece que está longe demais do destino que foi prometido, e a gente para. E é nesse dia que a nossa vida, que poderia ser extraordinária, se torna medíocre, porque a gente foge da perfeição do plano de Deus. E eu posso te dizer de todo o meu coração, todas as vezes que o Senhor me apresentou um plano, não tinha lógica nenhuma. Ah, meu Deus do céu, eu vou dizer de novo. Mas não precisa nem comemorar não, só ficar com dó mesmo. Todas as vezes que Deus apresentou um plano, não tinha lógica nenhuma. Não, porque não é você, ué. Não seria bom se Deus, quando desse o plano, desse a estrutura, desse o modelo, desse o início, o meio, o fim, falasse tudo para você? Não seria maravilhoso? Só que Deus não trabalha assim. Deus é... Nossa, Deus é demais, irmão. Deus só fala assim, ó: você vai chegar lá. Aí você fica assim: Senhor, chegar lá, você só confia. Confia em mim de todo o teu coração. Mantenha os seus olhos abertos, o seu coração alinhado comigo. Só que aí começa essas crises. Aparece para a velha e diz que vai ter filho. Aparece para Noé, manda construir uma arca. Aparece para você e diz que a sua vida vai prosperar, e você olha e não tem nada a ver. Aí o Senhor aparece para você e diz que o seu casamento vai ser lindo, e você está numa casa de família divorciada. E aí o Senhor diz que você vai ter filhos, e você tem um diagnóstico de esterilidade. E aí o Senhor diz para você que você vai ter um negócio próspero, e você nunca viu ninguém da sua família romper, você nunca viu nada acontecer, e você diz: não, Deus, peraí, o Senhor errou de endereço. Porque na tua cabeça,
O que Deus diz para você tem que combinar com você. Esqueça isso, lindo. Não tem nada a ver com você, é muito melhor do que você, é muito maior, é muito mais extraordinário, é muito mais incrível. É algo que você não conseguiria sonhar. Então, chega uma hora que a gente ou aprende ou patina na vida para sempre. É isso. Se você acha que é o Senhor de si, escute bem, se você acha que você é o Senhor da sua vida, que você manda em tudo, que você está no controle das coisas, vai chegar um dia que você vai olhar para tudo e vai dizer: meu Deus, perdi só tempo precioso na minha vida. Nada que eu idealizei aconteceu de maneira plena, e se aconteceu, eu ainda me sinto vazio. Você não tem noção o quanto de gente que eu conheço que já realizou coisas extraordinárias, mas não era o plano de Deus, e se sente vazio. Eu lido com pessoas assim todos os dias. Gente que vive o sonho de milhares, mas é vazio no mesmo sonho que faria alguém muito feliz. Sabe por quê? Porque não está na direção de Deus, não está no centro da vontade dele, não está onde Deus queria que ele estivesse. Então ele nunca vai ser satisfeito porque lhe falta algo. É algo que está na nossa gênese. Eu vou te dizer, lindo, quando eu nasci, Deus já sabia de Paulinha, Deus já sabia de hoje, Deus já sabia que você estaria aqui. Eu não sabia, mas ele sabia. Entende? Então, bebê, você tem que ser meio doido de vez em quando. Você tem que pagar de doido. Pergunta como? Vocês são velhos o suficiente, será para entender o que eu vou falar? Você lembra do Ctrl Alt Del? Quem é velho, levanta a mão. Tem gente que é velho e não levantou a mão. Talvez não tenha ouvido, é mais velho do que a gente imagina. Você lembra do Ctrl Alt Del? O que significa? Reiniciar. Só que quando você reinicia, ele pergunta algo. Você quer que quando o computador religue, volte com os programas abertos? Ou posso fechar todos eles? Só que aí, quando você é corajoso, você fala: nossa, estou muito corajoso, vou fazer isso, eu não quero que nenhum programa se feche. Aí ele vai dizer assim: forçar fechamento dos programas. Aí você: Senhor, vai ter que forçar, Jesus, não vai ser fácil. Aí Deus está assim, ó: confia ou não confia? Crê ou não crê? Entrega ou não entrega? Vive ou não vive? É o sobrenatural ou o natural? Aí você diz sobrenatural, então aperta logo, tonto, vai. Aí você zerou. Aí quando abre, irmão, a tela tá limpa, não tem um programa aberto. Aí você fica: Senhor Jesus, é agora o que eu faço? Aí Deus diz: agora deixa eu trabalhar, deixa que eu vou te mostrar todas as coisas, deixa que eu vou fazer. Aí eu vou falar que é só isso que Deus precisa para fazer algo na nossa vida, sabia? É quando você diz: Senhor, eu entendi, eu demorei para entender, mas agora eu entendi. Os meus planos são pequenos, eles não são suficientes, eles são limitados, Jesus. Então por isso eu abro mão de todos eles, mas só te peço uma coisa: me deixa conhecer os teus planos, me coloca no centro da tua vontade, Jesus. Que eu não quero viver mais segundo aquilo que eu acredito, eu quero viver segundo a fé que existe no Senhor. Portanto, é maior do que eu imagino, é maior do que eu posso crer, e só o Senhor pode fazer. E porque o Senhor vai fazer, não vai ser minha colheita, vai ser um milagre sobrenatural. Eu não sei se você entende, mas quem tem filho, levanta a mão. Irmão, eu não sei se eu estou fazendo isso aqui em você, ó. Aí você diz: mas eu tenho planos excelentes. São ruins.
São ruins. Eu tava com uma pessoa hoje que ele mostrou no telefone ele mostrou os sonhos dele. Aí eu olhei. Nossa. Aí eu sou fofoqueiro. Eu falei pra ele: ô lindo, vai ter um dia que você vai olhar pra essa tela e vai ter vergonha de ter sonhado tão pequeno, de ter acreditado que era o máximo que você conseguiria chegar. Deus tem muito mais pra você, meu lindo. Deus tem muito mais pra você. E imagina que Ele criou os céus, as estrelas, a terra, que todas as ideias geniais do mundo foram dele. Irmão, você tem noção disso? Que todas as ideias geniais ou vieram dele para o homem, ou nasceram antes do homem chegar. Que ideia maluca é essa de dizer haja luz? Que ideia doida de dizer, sabe, haja luz e que haja separação entre a terra e o mar, que haja peixes. Mano, que ideia doida é essa? E que ideia maluca foi essa de olhar para o pó da terra, moldar segundo a imagem e semelhança dele, soprar nas narinas e dizer haja vida. E aí nasceu o Adão, lindo. Olha que ideia sinistra. Aí Deus olhou o Adão e falou: nossa, falta alguma coisa para ele, tá sem problema nenhum. Aí eu falei: errado, ele tá se sentindo sozinho. Aí Deus falou: dorme, bebê, que amanhã quando tu acordar vai ter uma surpresa pra você. Aí Adão dormiu, acordou Eva, surpresa. Irmão, de verdade, você conseguiria imaginar algo assim? Nem a pau, lindo. Nem a pau. Jesus está olhando para mim e para você dizendo: ei, lindo, confia na minha criatividade. Eu tenho coisas tão grandes para que você viva nessa terra. Eu tenho planos tão extraordinários, porque tudo que Deus faz por você glorifica o nome dele. Então deixa eu te explicar. Se for grande, se for extraordinário, se for sobrenatural, todo mundo vai olhar e vai dizer: uau, qual é o segredo? E você vai dizer: o Deus que eu sirvo é a razão de todas as coisas. Oh Jesus, eu me empolguei, Jesus, até passei do tempo. Mas sabe, Senhor, eu fico imaginando a tua expectativa conosco, de olhar pra gente e dizer: se vocês deixarem, se vocês confiarem em mim de todo o coração, se vocês entregarem tudo nas minhas mãos, vocês não têm noção do que eu vou fazer. Aleluia, Jesus. Senhor, diga para ele: eu quero viver o teu milagre, eu quero viver a tua vontade, Jesus. Eu quero viver o teu sonho. Eu rasgo o plano B agora, Jesus. Eu deleto ele da minha mente, para que o teu plano seja a minha realidade, em nome de Jesus, Pai. E ainda em 2024 eu quero sentir o cheiro, eu quero ter o vislumbre da onde o Senhor vai me levar. É em 2025. Mas eu creio que o ano que começou morno, que o ano que começou parado, vai começar a ficar agitado a partir de agora, Senhor. Novos horizontes, novas visões, em nome de Jesus.